Dentre os grandes temas que marcam o pontificado do Papa Francisco, hoje nós escolhemos um que certamente ocupa um lugar muito especial no coração do pontífice: os pobres, destacando a ideia de que a Igreja necessita abrir-se às realidades sofridas e ir em busca deles, os mais pobres. Em 2016, como um gesto concreto do Ano da Misericórdia, o Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres, celebrado anualmente no penúltimo domingo de cada ano litúrgico. A cada ano, uma inspiração bíblica e uma mensagem, com reflexões e também com proposições. E olha, para nos ajudar na reflexão deste tema, que é central no pontificado do Papa Francisco, eu recebo aqui no estúdio o sociólogo Eduardo Brasileiro. Ele já esteve aqui com a gente no Igreja Sinodal, é integrante do Grupo de Reflexão e Trabalho para a Economia de Francisco e Clara, da PUC Minas, atua na articulação brasileira da economia de Francisco e Clara e também atua no NESP, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Eduardo, bem-vindo mais uma vez à Igreja Sinodal. Muito obrigado, Marcos, pela acolhida e a todos que participam desse espírito sinodal que tem de cada vez mais de infundir em nossa igreja e na sociedade. Isso mesmo. E nós também vamos contar com a presença remota da Cristina Bove, ela que é da assessoria da coordenação da Pastoral Nacional do Povo de Rua. A Cristina que também já esteve aqui com a gente no Igreja Sinodal. Bem-vinda mais uma vez, Cristina, uma alegria tê-la aqui conosco nessa conversa. Obrigado, Marcos. É alegria nossa, estar junto, e a gratidão pelo convite, para falar um tema tão importante, do Papa Francisco e os pobres. Sim. E, Cristina, eu quero abrir essa conversa aqui, esse diálogo, esse tema que é tão rico, com a sua participação, Qual que é o maior aprendizado, acho que assim, ou os aprendizados que nós podemos tirar da forma como o Papa Francisco convive com os pobres? Bom, na verdade, a gente pode ter muitos aprendizados, que o Papa Francisco é um mestre, cotidiano, nessa lida com os pobres, Mas eu acho que uma das questões que mais nos abre, nos fortalece, é essa humanidade que o Papa Francisco tem quando se aproxima dos pobres. Ele olha para eles, ele escuta, ele acolhe. Esse olhar diferenciado é muito importante, ele toca nas pessoas, E ele cria relação. Eu acho que é importante a gente ver como o Papa Francisco, ele se aproxima das pessoas e cria uma relação, porque a relação é tudo, esse vínculo que você cria, esse olhar diferenciado, esse gesto, ele toca as pessoas, ele acolhe as crianças, ele afaga, ele está junto com as pessoas, ele convive com as pessoas. Esse conviver, ele se importar com a vida do outro, E isso que é uma das coisas que mais chama a atenção nesse imediato, desse comportamento do Papa Francisco, essa humanidade que ele tem, E que é fundamental. A gente vê quando os pobres, a alegria que é estampada no rosto deles, Quando ele realmente se aproxima e está junto, Eu acho que ele toca o coração, E o coração a gente sabe que é um lugar privilegiado das pessoas, e ele sabe se aproximar e tocar, O coração e a vida das pessoas. Olha aí que bonito ensinamento e testemunho, que a Cristina traz para a gente sobre essa convivência realmente do Papa Francisco. E ele que muitas vezes, desde o início do seu pontificado, ele que condena o descarte das pessoas, a cultura da indiferença, é um testemunho que ele dá nessa relação com os pobres. É esse detalhe que é tão importante, Eduardo, que a Cristina traz para nós, essa relação do Papa com os pobres. Ele pode inspirar também na consolidação e na proposição, primeiramente, na consolidação de políticas públicas? Que ótimo que vocês falam isso, A fala da Cristina, Marcos, porque é justamente quando a gente pega os detalhes para refundar uma sociedade, que são os detalhes humanizadores nossos, que o Papa Francisco retoma, e ele faz isso indo a Lampedusa como sua primeira viagem internacional, indo ao encontro aos movimentos populares. Ele sempre, no seu pontificado, nesses 10 anos, ele abriu espaços para a vivência da escuta dos mais pobres dentro das estruturas eclesiais, e tem fortalecido isso no campo social.
Tanto é que hoje Francisco ele é uma grande referência para nós no apoio à consolidação de políticas públicas. Porque enquanto o mundo regride nos direitos das populações negras, indígenas, na população LGBT, nas mulheres, Francisco abre espaços de escuta. Quando ele faz isso, ele também faz um movimento de que, olha as lideranças globais, vocês precisam ter espaços de consolidação de direito dessas pessoas. Porque quando a gente fala de política pública é um mecanismo para alcançar aquilo que nós almejamos enquanto democracia, ou seja, a política pública está ali para ir corrigindo os erros históricos que recaem sobre as nações, sobre os países, e no nosso caso são muitos, porque são erros causados por uma estrutura fundiária concentrada, por uma estrutura racista, patriarcal. Então, reconhecer esses erros para nós e se inspirar pelo Pontificado do Francisco pode nos fortalecer numa experiência de vivência política mais fraterna e solidária. Aquilo que ele culminou no seu documento, que eu acho que ele fecha um grande ciclo de reflexões do Papa Francisco, que é a Fratelli Tutti, que consegue convergir desde aquele primeiro exemplo, que é a Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, que é o documento papal, que é uma exortação apostólica, né, mas com a maior número de citações aos pobres. Né? Então, essas experiências que a gente faz sobre como viver a pobreza, essa inspirada de São Francisco de Assis, é pela justiça social, justiça ecológica, justiça econômica. Então, temos muito que ler o documento dele e nos inspirar nas experiências novas de experiência política, participativa, democrática. As políticas públicas hoje no Brasil podem muito avançar se tiver esse espírito de Francisco, que é um espírito de escuta, de acolhida e de percepção das grandes periferias. Né? É interessante essa abordagem, porque o Papa Francisco, ele, embora seja líder dos cristãos católicos, mas ele fala com o mundo inteiro, né? E no primeiro programa desta série, inclusive, o professor Fernando Altemer destacava isso, que às vezes líderes de outras religiões, de nações, líderes políticos, às vezes dão mais valor ao que o Papa fala do que os próprios católicos. Então é importante destacar essa dimensão, né, essa importância. E me lembrei de algo, né, enquanto você falava, que também não é só um detalhe, mas quando o Papa Francisco foi eleito, estava ao lado dele lá na sacada da Basílica de São Pedro o cardeal brasileiro Cláudio Umes. E o Dom Cláudio, depois, em algumas entrevistas, testemunhou, né, que ele, ali, logo após a eleição, ele falou com o cardeal Bergoglio, né, não se esqueça dos pobres. Então, ele deu essa motivação e me parece que ela caiu, assim, como semente em terra boa no coração do Papa Francisco, né, Cristina? Ele levou a cabo esse pedido, essa motivação que o cardeal Umes fez a ele. Exatamente. Ele assumiu como missão, né? Acho que a missão do Pontificado de Francisco tem a ver e dialoga realmente com essa compaixão com os pobres. Mas é importante a gente olhar e conversar em relação a esse descarte que você falou no início também, Marcos, porque o Papa Francisco, ele olha para e é contra, né? Para essa situação de injustiça social que se vive, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque ele também não omite, né, o grande flagelo, né, que existe no mundo em relação aos pobres, né? Eu acho que é importante relembrar aqui e dizer o tempo inteiro, né, que esse sistema, ele realmente multiplica a pobreza e que nós temos que ser contra ele. Né? O Papa Francisco fala muitas vezes, né, a favor da justiça social, contra a desigualdade, né? Ele nos convida, né, para uma ação, para uma reflexão de transformação, né, de transformação dessa sociedade, porque a gente tem que acolher os pobres, sim, né, mas nós temos que buscar alternativas de mudar essa situação, né? Nós não podemos continuar apenas cuidando. Isso é importante, tem que ser feito, mas ele também nos alerta, né, para essa mudança, né, de transformação social que tem que haver. É importante essa dupla dimensão, né, do cuidado, né, com os pobres, do olhar para os pobres, como a Cristina bem destaca, que é exatamente isso, né, o acolher, cuidar como uma realidade primeira, imediata, mas na medida em que a gente acolhe também, nós vamos pensando, né, como transformar as nossas realidades. E é muito bonita essa dimensão de transformação que o Papa Francisco vem incentivando, né,
motivando as pessoas no nosso dia a dia. Partindo das realidades, né, pequenas ali, dos seus grupos, das suas famílias, das suas comunidades. Nós temos vivido também, Cristina e Eduardo, e você que está nos acompanhando, um tempo em que é muito forte, né? Discursos de ódio, discurso de aversão aos pobres, né? Que é uma palavra que é a aporofobia, né? O medo e a aversão aos pobres, e que veio se sendo incutido e fortalecido nos últimos anos. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, né? Só quis já chamar essa atenção pensando no que nós ouvimos até agora. Esse programa de hoje traz o tema central, um dos temas centrais do pontificado do Papa Francisco, que é o cuidado, a atenção com os pobres. Eu estou conversando com a Cristina Bove, da Assessoria Nacional da Pastoral do Povo de Rua, e com o sociólogo Eduardo Brasileiro. O intervalo, você sabe, é bem rapidinho e já já a gente continua com essa conversa. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal e eu agradeço a você que nos acompanha nessa reflexão tão importante e necessária sobre os pobres. Eu terminei o bloco anterior falando sobre esta aversão, este ódio, né, a aporofobia, a qual nós assistimos inúmeros episódios nos últimos anos, né, de desprezo aos pobres e de ódio mesmo. E essa rejeição, ela se dá seja com os migrantes, com as pessoas em situação de rua, os refugiados. E eu gostaria de ouvir a Cristina, Eduardo, porque ela trabalha, acompanha de perto, né, a população em situação de rua, e queria que ela nos ajudasse, né, a pensar e trazer iluminações para nós, né, de que forma o magistério do Papa Francisco ele inspira os cristãos e as nossas comunidades a construir uma nova relação social e eclesial com os pobres. Pois é, Marcos. Na verdade, já na Evangelical, logo no início do pontificado do Papa Francisco, muito forte foi a questão da igreja, do convite para todos nós de sermos uma igreja em saída, da igreja ser uma igreja em saída. Uma igreja em saída quer dizer o quê? Ir ao encontro do outro, romper esse medo, romper essa aversão que existe. Justamente, ele coloca como importante essa relação que tem que ser criada. Então, eu acho que é o Papa Francisco que vem nos mostrar justamente o contraditório, né, dessa situação que se vive de ódio. Eu acho que nós temos que pensar, em lugar de colocar esse medo, essa aversão, o que nós temos que colocar? Penso que tem que colocar essa relação nova, compreensão, compreender as histórias, quando se lembra realmente a partir do povo da rua, a gente lembra tantas histórias de vida, histórias de sofrimento desde a infância, e entender, compreender por que as pessoas estão aí, né, nessa situação, porque ninguém fez uma opção de morar aí na rua, né, mas que é consequência de todo um sistema, e como que tem que se aproximar. É aproximando-se que a gente faz a transformação. É interessante essa realidade que a Cristina nos traz, dessa motivação do Papa. Igreja em saída, né? Sair para onde? Nesta série também, com o professor Paraquino Júnior e a professora Alzirinha, nós conversamos um pouco sobre isso, né? Ou seja, igreja em saída para as periferias geográficas, para as periferias existenciais, mas o sair não é sair sem rumo, é sair para promover a cultura do encontro, né? Essa aproximação. E o encontrar com diversas realidades, inclusive com a realidade da economia, né, Eduardo? Que às vezes parece uma realidade tão distante de nós cristãos, e o Papa Francisco também faz uma proposta de uma nova economia, de um realmar a economia, né, a economia de Francisco e Clara. Como é que nós podemos pensar e promover uma nova economia com os pobres e pelos pobres? É um desafio gigantesco porque, de fato, a economia é o que estrutura todas as dimensões da vida coletiva. Ela tem estruturado e determinado a educação, a economia determina a cultura, determina a política. E essa economia, como o Francisco sempre anunciou, sempre desde o início do seu pontificado ele anuncia, né? Essa economia mata.
E ela mata porque ela é focada num processo de concentração de riquezas cada vez maiores e de alastramento do empobrecimento no tecido social, ou seja, na vida das grandes periferias. Nessa contradição do capitalismo, que é uma contradição posta há mais de séculos, o Papa Francisco ele coloca a missão evangelizadora num desafio de, olha, vamos olhar para essas realidades e vamos começar a combatê-la, tensioná-la. Porque não dá para a gente fazer um discurso de transformação social sem que a gente exime dos tensionamentos que existem na transformação social, a exigência do evangelho de construir a justiça. E aí você percebe que a gente combate o empobrecimento, né? Como uma estrutura que empobrece não só humanos, que são enormes o número de pessoas desempregadas, em situação de rua, sem políticas públicas nos seus territórios. É muito grave o que nós vivemos no Brasil hoje, no que tange a uma economia que mata. Cada vez mais ela tem matado. Uhum. E, ao mesmo tempo, o Francisco nos alerta, olha, o empobrecimento também dos ecossistemas, da nossa mãe terra, né? Então, ele coloca na centralidade da vivência do Evangelho, com aí a economia de Francisco é clara, o combater o empobrecimento da terra e o empobrecimento dos mais pobres. Agora, qual é essa experiência de Francisco e de Clara que a gente pode ter? A economia de Francisco e Clara, ela passa para nós a experiência de que nós precisamos combater também o limite que a gente tem que ter, né? O limite que, não combater o limite, mas combater o excesso, o transbordamento da ideia de lucro, de competição, a ideia de uso, de extrativismo da terra. Todas essas perspectivas que a economia cada vez mais quer para saciar os desejos infinitos de uma parcela pequena da sociedade precisa ser combatido. Uhum. Né? Então a economia de Francisco e Clara ela coloca-se num tensionamento de uma realidade econômica cada vez mais dura. Agora, como nós podemos fazer isso? Eu acho que está posto para nós o nível global e o local. No nível local, nós precisamos trazer a economia para a vivência das nossas comunidades. Nós somos um corpo econômico. Nós produzimos, nós compramos. As comunidades não precisam de fugir dessa discussão, desse debate, né? As nossas comunidades eclesiais. É como se a economia fosse um assunto muito distante, né? Nós podemos cada vez mais criar ferramentas que são formas de produzir economia a partir dos nossos lugares. Então está aí a economia solidária, está aí os bancos de desenvolvimento comunitário, o orçamento participativo. E são todas as experiências que a gente bebe no poço da realidade da história brasileira. Está ali, já viva, essa água é viva na experiência de resistência de um povo. Então, o Francisco, ele também descentraliza o lugar da igreja, que ela não está ali para propor um novo modelo econômico, mas a gente olhar as boas e grandes iniciativas que estão vivas nos seios das comunidades, que resistem e que precisam tomar centralidade. Eu trouxe aqui uma mensagem, uma fala do Papa Francisco no encerramento da primeira mensagem do Dia Mundial dos Pobres, que é o seguinte: os pobres não são um problema, são um recurso de que lançar mão para acolher e viver a essência do Evangelho. Quero ouvir um comentário da Cristina e na sequência do Eduardo. Realmente, os pobres não podem ser problema, não. E eles nos ensinam, porque, na verdade, os pobres nos ensinam a cada dia a gente viver o Evangelho de uma forma mais coerente, de uma forma mais profunda. Né? Nos ensina essa pedagogia de Jesus, né? E nos ensinam, né? Essa pedagogia de Jesus que é a mudança, que é olhar, que é se aproximar, que é a arte do encontro, né? De acolher o outro. Né? Acho que esse diálogo, né, que sempre tem que acontecer. Eu estava pensando também, quando a gente estava falando da questão do realmar, né, realmar realmente, né, toda a economia, realmar a política, realmar o nosso cotidiano, né, porque a gente precisa, como o Papa Francisco fala, não aproximar-se como problema, mas aproximar-se para a gente fazer a mudança interior que a gente precisa fazer. Somos nós que precisamos mudar para poder mudar a realidade de todos. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente não pode colocar sempre a culpa nos outros, né? Sempre está a culpa nos outros, mas é um convite, né? A gente estar alerta, atento o tempo inteiro a essas transformações que tem que haver. E é um aprendizado cotidiano, né? Eu acho que é isso. Refletir, né? Refletir todos os nossos
nossas ações, né? Nossas ações seja na economia, como o Eduardo estava falando, como na política. O amor é político, o amor é social. O Papa Francisco fala que é a mais alta, a expressão maior da caridade é a política, né? Então, eu acho que é aí que a gente pode intervir e a gente pode mudar essa relação com os pobres e ver a transformação que tem que ser feita. Uhum. Eu acho que é um pouco por aí. Tá ótimo. Eduardo. Olha, eu acho que nós temos que pensar também sobre pobreza, né? No sentido, aproveitando esse diálogo que o Papa Francisco nos propõe, pensar por que o sentido da pobreza, né? Porque existe aquela pobreza que, quando o sistema capitalista nos impõe uma finanças cada vez mais concentrada, modelo econômico cada vez mais monopolizador, a gente tem cada vez mais periferias surgindo e outros tipos de pobreza, que não só financeira, mas também a psíquica, a espiritual, quando a igreja também te exclui dos espaços eclesiais. Quando nós temos uma sociedade cada vez mais apontando para aqueles cidadãos sujeitos matáveis, excluíveis, que a gente não deseja ver. Então, quando o Papa Francisco coloca a centralidade, é que a grande essência da construção humana para nós é, de fato, se desconstruir dos privilégios e ir ao encontro das pobrezas que nela em si está posta a fragilidade do sujeito, do humano, para nessa fragilidade a gente se reconstruir mais fraternalmente. Então ela é um grande anúncio da nossa salvação, os pobres. E esse anúncio da salvação ele está posto como, por exemplo, viver de maneira mais austera, mais partilhadora, mais simples, e também os saberes educativos, né? Beber do saber popular, como uma fórmula também de buscar formas de responder a esse mundo tão em crise e tão com dificuldades de buscar saídas, é o grande sentido dessa construção humana. Humanizar a experiência de Deus é chegar perto dos pobres e começar a reimaginar os mundos. E os pobres também, como a gente pensa, né, não são só aqueles que a gente vê externos. Nós somos pessoas empobrecidas por esse modelo econômico, né, por esse modelo social, por esse modelo cultural. Como nós conseguimos, como a Cristina fala, no fundo das nossas realidades, buscar a experiência transformadora do Evangelho, de ir ao encontro das realidades e ser transformado por ela. Então eu acho que é um grande desafio que nós temos hoje, que é buscar a pobreza como um sentido de transformação de nós mesmos e dos outros, para que um mundo onde, né, nós estamos agora nesse período que vai viver a campanha da fraternidade, a economia, e pensar um novo modelo econômico onde ninguém passe fome, né? Buscar ações e iniciativas que busquem um mundo de paz e de soberania na produção, na partilha da vida comunitária. Então, temos muitos desafios ao nos experienciarmos e transformarmos pela realidade dos mais pobres. Tá ótimo, muito obrigado, Cristina Bove, Eduardo Brasileiro, pela contribuição conosco no programa de hoje, e que nós, né, saibamos encontrar os pobres no Evangelho e que nós também possamos olhar nos pobres e ver em cada um deles a página, a beleza e a leveza do Evangelho que nos convida a essa experiência de transformação. E olha, no próximo programa nós vamos falar sobre o ensino social no magistério do Papa Francisco. Eu espero você. Quer conferir e rever tudo que a gente tem meditado aqui no Igreja Sinodal? Procure @Igreja Sinodal no YouTube. Eu espero por você no próximo programa. Um grande abraço.